Existe um tipo de culpa que não tem nome. Você não consegue apontar exatamente o que fez de errado, mas ela está lá, todos os dias, como um peso sem origem clara. Em 1914, um escritor tcheco, praticamente desconhecido, começou a escrever sobre exatamente isso. Franz Kafka. O livro, publicado só depois da sua morte, se chama O Processo. A história começa assim. Joseph K. acorda numa manhã comum, num quarto comum, com uma vida comum. E dois homens entram e dizem que ele está preso. Ele pergunta por quê. Ninguém responde. Ele pergunta qual é a acusação. Ninguém sabe, ou ninguém diz. Os homens não são nem policiais de verdade. Ninguém confisca nada. Ele continua indo trabalhar, normalmente no dia seguinte. Só que agora ele carrega um processo que ninguém consegue explicar. E aqui está o que torna o livro insuportável. O tribunal de Kafka não fica num prédio. Ele fica em sótãos, em apartamentos de vizinhos, atrás de portas comuns, no meio de coisas do cotidiano. A justiça não tem endereço. Ela está espalhada por toda parte, e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Joseph K. tenta lutar. No primeiro interrogatório, ele encontra a sala do tribunal, no último andar de um cortiço, escondida entre famílias comuns lavando roupa. A plateia inteira usa o mesmo distintivo. Ele percebe, tarde demais, que até os espectadores pertencem ao sistema que o julga. Ele contrata um advogado, que fica na cama, doente, contando histórias antigas de vitórias que talvez nunca tenham acontecido, e não entrega absolutamente nada. Ele conhece um pintor oficial da corte, que revela a regra mais cruel de todas. Ninguém, nunca, é realmente absolvido. Só existem graus diferentes de adiar a sentença. A absolvição aparente, que volta a te perseguir mais tarde, ou o adiamento indefinido, que te condena a viver pendurado num processo que nunca termina. Joseph K. tenta se defender sozinho, discursa diante do tribunal, exige explicações, ataca o próprio sistema de frente, e só piora a sua situação. Quanto mais ele tenta provar sua inocência, mais o sistema o trata como culpado. Porque nessa lógica, só um culpado se defenderia com tanta urgência. O próprio esforço de provar que você está bem vira evidência de que algo está errado. E é aqui que o processo para de ser sobre um tribunal e começa a ser sobre você. Porque a maioria de nós nunca vai ser presa por um crime que não cometeu. Mas quase todo mundo já sentiu isso. Uma culpa que segue você mesmo sem fato, sem prova, sem acusação formal. Uma voz interna que já decidiu que você é culpado, de ser demais, de não ser o suficiente, de existir do jeito errado, e que nunca aceita nenhuma defesa como boa o bastante. Kafka nunca dá nome a esse tribunal, e talvez seja exatamente por isso que o livro funciona, porque esse tribunal não precisa de nome. Ele já mora em você. Você não precisa de um juiz externo quando aprendeu desde cedo a ser seu próprio promotor. Pensa em quantas vezes você já revisou uma conversa de anos atrás, procurando o momento exato em que fez algo errado e nunca encontrou. Pensa em quantas vezes você pediu desculpas por existir do jeito que existe, por ocupar espaço, por precisar de alguma coisa. Ninguém te acusou formalmente de nada, mas você já está se defendendo o dia inteiro, toda semana, a vida inteira. No fim do livro, e aqui vai o final, então se quiser guardar surpresa, pule os próximos segundos. Dois homens vêm buscar Joseph K. Ele não resiste. Ele quase colabora com a própria execução. E no momento final ele pensa, como um cachorro, como se a vergonha da própria morte fosse pior que a morte em si. Não é o tribunal que mata Joseph K. É a certeza, plantada nele aos poucos, de que ele merecia isso. E essa é a pergunta que o processo deixa para quem sobrevive à leitura. Quantas sentenças você já aceitou sem nunca ver a prova? Quantas vezes você se condenou por um crime que ninguém, além de você mesmo, jamais nomeou? Talvez você não precise de um advogado. Talvez precise só parar de comparecer ao próprio julgamento. Se esse tipo de reflexão te interessa, o canal Anima et Umbra existe exatamente para isso. Usar a literatura e a filosofia como espelho para a alma humana. Se inscreve.
e vem comigo para a próxima descida.